Mateus 16, 24. Vamos meditar nessa palavra aqui, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos por parte. No versículo 24 ele fala, pessoal, do requisito para cada pessoa servir ou seguir a Deus. Tem um requisito. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse isso para os discípulos dele, ensinarem isso aos novos discípulos. Nós não podemos nunca esquecer disso. Não tem como servir a Deus sem entrega, sem renúncia. Negar a si mesmo, que é o primeiro requisito ali dos 3. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo, eu acredito ser um dos mais difíceis. Porque há quem tenha até vencido os demônios, se libertado dos espíritos imundos. Quando ela chegou na igreja, sobrecarregada, cheio de pensamentos de morte, cheio de desejos mundanos, porque o mal estava ali, impregnado na vida da pessoa, e ela deu um basta, se libertou dos demônios, aquela perturbação noturna, visão de vultos, audição de vozes, que muitos de nós tínhamos antes de nos convertermos ao Evangelho. Opressão, enfim. Agora, vencer o nosso eu, negar a nossa vontade, é uma tarefa que exige sacrifício. Porque o nosso eu é o nosso principal rival, é o nosso maior inimigo. Porque há pessoas que mesmo tendo vencido tantas coisas, e como eu disse, até Satanás, ela já venceu, ele não tem mais poder sobre a vida dela, ela não consegue vencer a si mesma. O seu eu sempre prevalece. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, lembra? Que é necessário o homem, para entrar no reino dos céus, ele precisa, quem sabe, quem lembra? Ele precisa nascer de novo. E ele até indagou dizendo, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explicou, não, meu caro, você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa sepultar o velho Nicodemos, você precisa sepultar a velha criatura. E eu sempre brinco com as pessoas, que a gente que enterrou o nosso eu, resolvemos e decidimos, porque a gente precisa resolver, a gente precisa decidir, não esperar que as pessoas ou que alguém vá fazer isso por nós. Nós é que temos que decidir, servir a Deus, isso é intransferível, não dá para outra pessoa fazer. Eu sempre digo às pessoas, quando você enterra o seu velho eu, não guarde a pá, carregue a pá no ombro, porque de vez em quando o nosso eu, ele quer ressuscitar, mentira ou verdade? De vez em quando a velha criatura quer incorporar de novo,
Sim ou não? De vez em quando você percebe que a velha criatura quer ressuscitar. Já que você está com a pá no ombro, você desce na cabeça de novo. De vez em quando uma pasada na cabeça do seu eu faz bem. De vez em quando faz bem, quando o seu eu quer agir por impulso. Tem pessoas que o conselho dela é o seguinte: faz o que o teu coração mandar. O coração engana. O coração do homem é enganoso. Você não tem que fazer o que o coração manda, porque o coração é um poço de sentimentos. O coração não foi feito para pensar. O coração foi feito só para sentir. Não estou falando do coração, órgão, estou falando dos sentimentos. Se as pessoas agem pelo sentimento, ela sempre quebra a cara. Uma mulher que age pelos sentimentos apenas e não pela razão. Por isso Deus nos deu a inteligência, para que a gente venha pensar. Olha aqui para o pastor um instante, ó. Você tem que tomar decisões por aqui, ó, não por aqui. Se você tomar decisões aqui pelo coração, certamente vai dar ruim, porque o coração não pensa. Entenda, o coração, ele visa os próprios interesses apenas. O coração só quer aquilo que lhe é agradável naquele momento. E muitas vezes, para servir a Deus, para agradar a Deus, para andar em comunhão com Deus, você não vai estar de acordo com o coração, ou o coração não vai estar de acordo com você. Ah, mas isso não. Ah, não, mas isso também. Mas não teria um jeito ao sentimento. Não teria uma forma de eu servir a Deus e continuar com isso aqui. A razão, a minha fé trabalha aqui. A fé não trabalha aqui. Aqui quem trabalha é a dúvida. Quem trabalha no sentimento é a dúvida. A fé trabalha aqui. Então a minha fé me diz que se eu negar a minha vontade, que se eu falar não, quando tenho que falar não, eu vou me aproximar mais de Deus. A minha fé me diz que se eu servir a Deus com sinceridade, com fidelidade, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Mas o coração diz: ah, mas não precisa tudo isso. Não tem necessidade de tudo isso. Mais para frente você vê isso. O coração atrasa, retarda os planos de Deus, quando a pessoa age pelo sentimento. Você sabia que tem pessoas que por causa do sentimento, ela se demora a tomar uma decisão diante de Deus? Eu atendi uma pessoa que disse assim: pastor Mário, eu tenho muita vontade, Deus já tocou no meu coração para eu me batizar nas águas. Tocou no coração não, ela ouviu a palavra entrou, e ela entendeu que o batismo faz parte da vida do cristão, que é o primeiro passo. E ela disse assim: pastor, eu só não fui ainda para o batismo, não deixei meu nome para me batizar, porque a minha mãe, pastor, ela é extremamente católica, e ela já falou para mim, pastor, que eu não posso fazer isso em hipótese alguma, porque senão eu estaria negando a religião que ela me ensinou desde criança. E eu fui orientar ela, eu fui me sentar com ela e falar para ela o que a palavra de Deus ensina, que aquele que não negar-se a si mesmo, depois Jesus até explica de uma forma mais ampla isso tudo. Ele fala: por amor de mim, o pai, a mãe, os irmãos levantar-se-ão contra você. Por amor de mim, Jesus fala. Que isso é natural, é normal na vida de um verdadeiro cristão, ele ser afrontado por causa da sua fé, até mesmo dentro da sua casa. Mas eu não posso, uma vez que eu recebi a palavra da verdade, eu não posso mais fugir dela. Não é verdade? Enquanto eu não sabia, enquanto eu não conhecia,
Então Deus estava, por causa da sua infinita misericórdia e da minha inocência, tendo compaixão de mim. Entenda, enquanto eu não conheço a verdade, enquanto eu não tomei conhecimento da palavra da verdade, por causa da minha inocência e da infinita misericórdia de Deus, Ele tem misericórdia de mim. Quem está entendendo? Agora, eu conheci a verdade, eu tomei conhecimento da verdade. Para eu servir ao Senhor Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar as minhas vontades. Agora, eu vou ser julgado pelas minhas obras. Ah, mas é a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas antes dele ser amor, antes dele ser misericordioso, ele é justo. E por causa da justiça dele, uma vez que eu já conheço a verdade, então ele não vai mais agir como antes comigo. Agora ele vai agir com justiça. Por isso que nós lemos aqui, ele disse no versículo 5, ele disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme mediante as suas obras. Porque você está tomando conhecimento da verdade que cura, que liberta, que salva. Lá em 1 Pedro, ele diz assim: aqueles que ouvem a palavra da justiça e não as praticam, melhor seria se nem tivesse ouvido. Desculpa eu falar assim, mas você vai entender. Olha só que forte isso aqui. Há mais esperança na vida de um macumbeiro, de um pai de santo, um filho de santo, que ainda não conhece a palavra da verdade, do que para aquele que conhece a palavra da verdade e brinca com as coisas de Deus. É forte isso, estremece a minha carne de falar isso. Mas Deus quer colocar isso diante de você hoje. É muito pesado ouvir isso, mas é real. O macumbeiro tem mais esperança para ele do que para mim, que sou pastor, se não praticar a palavra da verdade. Há mais esperança de salvação para ele do que para mim, que estou no altar levando as coisas de Deus na brincadeira. Quem está entendendo? Porque a pessoa já conhece, a pessoa já sabe, mas ela se desvia. E aquele que não conhece, na hora que ele souber que aqueles guias dele, que aqueles santos dele, que aqueles orixás dele só enganaram ele, que são tudo demônios decaídos, e ele aprender e descobrir que Jesus Cristo é o Senhor e é o único que salva, ele se entrega para Jesus, ele abandona as suas crendices e recebe a salvação. Lembra do ladrão na cruz? Mesmo que no último instante, mas ele reconheceu Jesus como Salvador e disse: olha, quando o senhor entrar no paraíso, faz o quê? Lembra de mim. Quantos que não andavam com Jesus o tempo todo e negaram a fé? Pedro, por exemplo. Pedro, quando Jesus perguntou para ele: ô Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu amo. Pedro, você me ama? Eu amo. Por que o senhor está perguntando tanto, Pedro? Para mim, Jesus. Pedro indignado, né? Jesus disse: ó Pedro, você está pronto, Pedro? Ó Jesus, eu estou pronto até para morrer, se for preciso pelo Senhor. Jesus falou: Pedro, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Que é isso, Jesus? Estás doido? Jesus foi preso. Num dado momento, que Pedro estava lá na beira do fogo, no pátio onde Jesus estava lá dentro encarcerado, uma empregada do palácio, empregada, não oferecia perigo nenhum, falou: vem cá, teu jeito de se vestir, teu jeito de falar, teu jeito de se expressar, você é um dos dele, né? Você andava com ele, não andava? E Pedro disse o quê? Não, nem conheço.
Está falando de quem? Negou. Depois de novo e depois outra vez. Mas o ladrão lá na cruz, primeira oportunidade que teve, se agarrou, se apegou. É exatamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Até que ponto nós o servimos? Até que o calo aperta? Até que venham as dificuldades? Até que venham as lutas? Quando tem que negar o seu eu, você nega? Quando tem que dizer não, você diz? Quando tem que se afastar, você se afasta? Quando tem que desviar, você desvia? Quando tem que se calar, você se cala? Ou é totalmente ao contrário? Ah, pastor, a carne é fraca, né, pastor Mário? Deus conhece aqui, ó, pastor, meu coração, eu falo um monte de coisa, até faço um monte de coisa, mas o que importa é aqui. Ah, é? Vai nessa, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, por aquilo que somos, e o que somos nós demonstramos naquilo que nós fazemos. Eu não sei se vocês estão entendendo, pessoal. Negar a si mesmo é muitas vezes com a carne tremendo, pedindo, você diz assim, negativo, não vou fazer isso. A minha inteligência diz que se eu fizer isso aqui, eu estou entristecendo o meu Senhor, que é o único que pode me salvar. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você vê que às vezes é o contrário, né? Se eu quiser salvar a minha vida, eu tenho que perder, eu tenho que entregar. Eu tenho que dizer, não é mais minha. Agora esta vida pertence ao Senhor Jesus. Porque se eu quiser cuidar muito da minha vida, eu acabo o quê? Perdendo ela. Se eu quero me achar o dono da minha vida, então eu impeço Deus de guardar ela. Não, da minha vida cuido eu. Eu sei o que é melhor para mim. Eu creio em Deus do meu jeito. Está errado. Está errado. João capítulo 7, verso 38. Olha o que ele diz, que forte. 7,38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, diga, de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, então eu tenho que crer em Deus do meu jeito? Não, eu tenho que crer como a Bíblia ensina, como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que é crer biblicamente falando? É se entregar. É viver uma vida de renúncia. Eu não posso desejar entrar no reino dos céus se eu não viver uma vida de renúncia nesse mundo, pessoal. Uma vida de entrega, de sacrifício. Porque qual diferença teria entre a gente e aqueles que vivem nesse mundo servindo o mal, que pertence às trevas? Quem é de Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão assim, ó, mas bem alta assim, levanta. Quem é de Deus? Diga eu. Tá, então no mínimo nós temos que ser diferente daqueles que não são. Não é verdade? Aqueles que servem o mal, aqueles que vivem nesse mundo sem conhecer a verdade, não julgando eles, pessoal. A gente não está julgando eles, porque um dia nós também vivíamos assim, no erro, na promiscuidade, no engano. Nós também vivíamos assim, mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos perdoados, nós nascemos de novo. Então, no mínimo, nós precisamos, é uma obrigação, eu diria, temos que ser diferente. Pessoal, o mundo está procurando uma saída. As pessoas estão procurando uma luz no meio da escuridão. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz nesse mundo. Você vai chegar lá no seu bairro, lá na sua família, na rua que você mora, no seu trabalho, na faculdade, aonde quer que seja. Seja essa luz. Que as pessoas olhem para você e digam, puxa, eu quero ter isso aí que você tem. O que eu tenho? A presença de Deus. Vós sois o sal da terra.
Você vai dar sabor às pessoas com a palavra que vai sair da sua boca. Não se envolva, não deixe se influenciar, porque Jesus está às portas. E quando Ele voltar, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Guarde a sua salvação. Amém, gente? Guarde a sua fé. Não age pelo coração, age pela fé, pela inteligência. Se você crê como a Bíblia ensina, vai fluir de dentro de você rios de águas vivas. Rios de água viva. Você vai abrir a boca e vai jorrar para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos adorá-lo, entregar tudo nas mãos dele e pedir que a nossa vida seja uma vida exemplar diante daqueles que ainda não o conhecem. Para que aqueles que não conhecem a Deus, conheçam a Ele só de olhar para você em nome de Jesus. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?